Ou seja, ele joga de forma abrangente de que eu tenho o costume de fazer isso várias e várias vezes e que você tem que tomar cuidado com o que eu falo. Falar que o Júlio é um cara que, com relativa frequência, espalha falsas verdades por aí é uma acusação muito séria. Falácia da ampliação indevida. Ele tira uma frase minha de um contexto e joga para um contexto amplo, o qual eu não fiz. Aí o cara fica bravo porque eu falei que ele fez uma falácia e no vídeo resposta dele ele faz o quê? Comete falácias. Difícil, hein, cara? Vamos lá, vamos ver onde é que isso aqui vai parar. Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Vitor, eu sou especialista em comunicação e comportamento não verbal e você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo. Recentemente, o Júlio Lobo do canal Sobrevivencialismo fez um vídeo respondendo a um trecho de uma live aqui do nosso canal onde ele é mencionado. O título do vídeo é Metaforando ou Difamando, uma resposta ao Vitor. E em resumo, a premissa principal desse vídeo dele pode ser resumida assim. O Vitor na verdade fez um vídeo para me inferiorizar porque ele não gosta de mim. E o Júlio se propõe a provar esse ponto, né, de que eu teria feito um vídeo para prejudicá-lo porque eu não gosto dele, nessa linha argumentativa, que eu já te adianto não é verdade. O vídeo dele é apenas um trecho de uma live onde eu estou falando sobre estratagemas. Eu uso o Júlio ali, enfim, para exemplificar o estratagema número 2 de Schopenhauer, mas vamos deixar ele tecer o seu raciocínio. Vamos lá, vamos ouvir. Lá vamos nós para mais uma conversa desconfortável que eu não queria filmar, mas precisa ser filmada. Recentemente, o Vitor do canal Metaforando soltou um vídeo analisando um pequeno trecho de um podcast que eu fiz com o Renato Amoedo. Eu já vou fazer uma pequena retífica, né? Não foi esse o vídeo. Foi uma live onde eu falo sobre o estratagema número 2 de Schopenhauer, que é uma estratégia argumentativa, e eu falo sobre várias pessoas ali, né? Não só o Júlio, mas eu mostro outros vídeos, outras situações onde o estratagema número 2 é performado. E um trecho desta live foi postado no canal. Não que eu fiz um vídeo me propondo a analisar uma fala do Júlio e do Renato, né? Isso não aconteceu. E até aí, tudo bem. Eu entendo que em muitos momentos, em uma performance ao vivo, a gente algumas vezes se atrapalha nos nossos próprios tropeços. Mas uma frase me chamou a atenção. O Júlio Lobo, ele usa muito sofismo nas argumentações dele. Tem que tomar bastante cuidado em ver coisa desse rapaz aí. Tem que tomar muito cuidado, ele é muito sofista. Mas o Júlio vai usar esse trecho da minha live em específico para trazer, para suportar o ponto dele de que eu não gosto dele, portanto eu fiz um vídeo para difamá-lo, né? Ou enfim, para dar a entender que eu fiz um vídeo para inferiorizá-lo, enfim. E a gente já viu que não é o caso, né? É um trecho de uma live onde eu falo sobre o estratagema número 2 performado por várias pessoas. As pessoas surgem ali para demonstrar o estratagema, mas vamos lá. Trazer o meu direito de resposta. Trazer para você a minha real explicação sobre o que aconteceu no contexto que ele analisou e também analisar a análise dele, para que juntos nós possamos entender o que é que verdadeiramente está acontecendo nessa história toda. Então vamos lá, atenção aos termos, né? O Júlio vai dizer o que verdadeiramente está acontecendo. Se ele está dizendo que é a verdade, ele vai ter que fazer uma prova lógica, né? Porque o que busca a verdade, principalmente é a metafísica, mas é a lógica enquanto disciplina. Tanto que a falácia vai surgir como um dos termos abrigados da lógica. Então, se ele está dizendo que vai falar a verdade, ele não pode cometer nenhuma falácia na argumentação dele daqui para frente. Então, vamos ver se ele cumpre o que fala. Pois bem, o vídeo, como eu disse, trata-se de um corte de um podcast que eu fiz com o Renato Amoedo há 8 meses atrás. Isso é o que eu usei na live, né? Isso que ele está dizendo. O problema começa na premissa básica dessa análise. O Vitor, como um especialista, precisaria verificar o conceito completo. Um especialista sabe muito bem que a gente sempre corre o risco de fazer uma análise míope de uma situação se você não conhece tudo o que está acontecendo. Enfim, intencionalmente ou não intencionalmente, ele acabou deixando de fora o começo dessa conversa, que é... Tá, aqui a gente tem o primeiro erro do Júlio, que eu acho que ele está cometendo a falácia do espantalho. Deixa eu só ver qual é a premissa que ele assume que eu estou tendo na minha análise, né? O problema começa na premissa básica dessa análise. Tá, a premissa básica dessa análise. Então ele está falando da minha análise, é uma premissa que em teoria eu estaria partilhando. O Vitor, como um especialista, precisaria verificar o conceito completo. Um especialista sabe muito bem... Precisaria verificar o conceito. Acho que ele quis dizer contexto e se atrapalhou nas palavras. Precisaria ver tudo. Intencionalmente, ele acabou deixando de fora o começo dessa conversa, que é extremamente importante. Tá, intencionalmente ou não, o Vitor deixou de fora o começo dessa conversa e a premissa da minha análise seria analisar o contexto num todo, né? E como eu já não cumpri isso, já estaria de certa forma ali, já teria algo de errado, né?
porque ele fala que eu não coloco. O início da conversa dele com o 38, que eu pego só um trecho. Pois muito bem, aqui ele está cometendo a falácia do espantalho, porque ele está alterando uma premissa base de algo que eu falei ou de algo que eu estou fazendo para que ela se encaixe na crítica dele e ele possa bater nesse espantalho clamando que me refutou. E nós vamos evidenciar por que ele está errado. A premissa analisar o contexto num todo não faz parte dos vídeos de estratagemas. As lives de estratagemas são uma abstração. Eu analiso especificamente, né, uma ou outra estratégia retórica, ou melhor dizendo, eu explico uma ou outra estratégia retórica e as pessoas que aparecem na live, né, os trechos que aparecem na live, são apenas exemplos daquele estratagema na prática. Você pode ver, inclusive, na própria live eu explico isso de início, né? A live que o Júlio se refere é essa daqui. Veja o que eu falo no começo da live. Eu demarco muito bem que o foco da live não é analisar o Júlio Lobo ou ver se ele estava certo com o Renato 38, etc e tal. Não é uma análise de um debate completo como a gente faz aqui no canal. Eu deixo claro que o foco ali é falar do estratagema e que nós vamos demonstrar por meio de exemplos. Dá um toque se o pessoal estiver falando que o som tá baixo, tá? Que eu acho que ele tá ok. Acontece em 2 minutos e pouco, é o comecinho da live, né? Mas enfim. Bom, pessoal, hoje nós vamos falar então do estratagema número 2 de Arthur Schopenhauer, né? Um estratagema também conhecido aí como estratagema de homonímia, né? Vou deixar aqui na cara do Igor. O estratagema conhecido como sofisma de homonímia é uma estratégia muito safada. Vocês vão perceber aqui e percebam que eu falo que a estratégia é safada, né? Que é uma estratégia, de certa forma, ruim, né? Na argumentação. E outra, você pode ver no decorrer da própria live que eu vou falando de vários casos, né? Tem um rapaz que foi no Flow, tem o Pablo Marçal que usa determinado momento ali. Eu vou explicando, né? O porquê que é o determinado estratagema, porquê que não é. Eu tô falando do estratagema, de uma estratégia. E o Júlio aparece aqui como um dos exemplos de uma live sobre um estratagema. Então a live ela é uma abstração. Por isso que eu já digo que a premissa do Júlio está errada. A premissa isoladamente, ela funciona, claro. Um analista tem que analisar o contexto num todo. E essa premissa isoladamente é verídica. O problema é quando você coloca ela no contexto da minha live. Uma live de estratagema onde a gente objetivamente não fala do todo. Nós falamos de uma parte, né? Inclusive, uma das definições de análise é justamente isso, é separar uma parte do todo para analisar isoladamente. Isso é uma análise, né? E isso é uma análise de estratagema. Nós estamos falando de um estratagema, eu estou dando um exemplo. Então, quando o Júlio fala isso aqui que ele falou, né? Que o Vitor intencionalmente ou não tirou. Dessa análise. O Vitor, como um especialista, precisaria verificar o conceito completo. Um especialista sabe muito bem que a gente sempre corre o risco de fazer uma análise míope de uma situação se você não conhece tudo o que está acontecendo. Enfim, intencionalmente ou não intencionalmente, ele acabou deixando de fora o começo dessa conversa, que é extremamente importante para entender. Novamente, o objetivo da live não é analisar a sua conversa, a premissa inicial não era essa. Não é difícil de entender isso, né, cara? Assim, é só você ter um pouco de boa vontade e não ter uma certa desonestidade intelectual. Mas pense da seguinte forma. Eu sou instrutor de esgrima, né? Eu sou instrutor de esgrima de fato, de esgrima medieval. Imaginem que eu quero fazer uma live, né? E eu vou falar sobre estocadas. É uma live para falar só sobre estocada. Você tem diversos golpes na esgrima. Você tem uma luta, né? Uma luta ela é composta por diversas partes. Você tem a parte de atacar, a parte de defender, a mesura, né? Que é a distância. Você tem cortes de cima para baixo, cortes de baixo para cima, cortes na linha do meio, cortes na linha do centro. Você tem técnicas de agarre, queda, tudo isso compreende a esgrima medieval, né? E você tem as técnicas de estocada. Imagine que tudo isso compõe uma única luta. Então, se eu for falar de uma luta, se eu for fazer uma análise técnica de uma luta, eu tenho que falar da luta num todo. Agora, se eu quero fazer uma live explicando apenas sobre estocada, o que eu estou fazendo é uma abstração. Essa live é apenas sobre estocada. Aí, imagine que eu coloco ali um trecho onde eu dei um flechê, né? Flechei o meu oponente com uma estocada. E é uma estocada belíssima, maravilhosa, a espada tem flama, enfim. E aí uma pessoa olha e fala assim, o Vitor colocou esse trecho dessa luta aí, né, que ele acerta essa estocada, mas se você ver essa luta inteira, no final ele perdeu. Então, por que ele coloca só essa parte que ele estoca? Ele está com más intenções, ele está querendo mostrar que ele é superior, porque na verdade ele perdeu a luta, ele colocou só o trechinho. Sim, o objetivo era esse. Objetivo da live, né, nesse exemplo hipotético, se é uma live sobre estocadas, eu vou colocar apenas o trecho de uma estocada. Mesmo que eu tenha perdido aquela luta no todo, eu não estou me contradizendo. Eu não estou deixando de ser um especialista em esgrima porque eu não coloquei a luta num todo, né? Enfim, o Júlio já começa fazendo uma falácia do espantalho,
Momentos atrás ele disse que vai falar a verdade e já começa aqui manchando a própria argumentação. Vamos ver onde é que isso aqui vai parar. Nesse corte, há um embate, né? Ou seja, há uma confrontação entre eu e o Renato sobre qual didática é mais adequada. Para que eu não precise ficar colocando esse corte aqui o tempo todo na tela, eu vou deixar para você assistir esse corte no link aqui na descrição. Aí se você tiver interesse, fica lá para dar uma olhadinha, tá? É até conveniente que você assista para depois você entender a minha interpretação do processo também. Naturalmente, esse corte ele vem com a ideia de existe um confronto, existe uma tentativa de um refutar o outro, quando na verdade nós estávamos conversando sobre diferenças didáticas. Nesse corte, há um embate, né? Ou seja, há uma confrontação entre eu e o Renato e existe um confronto, existe uma tentativa de um refutar o outro, quando na verdade nós estávamos conversando sobre diferenças didáticas. Se existe uma diferença de ideia, existe confronto. Ele mesmo acabou de falar que existe confronto. A definição de confronto uma das definições de confronto, se eu não me engano, é essa. Vou até pegar aqui. Justamente uma das definições de confronto é o choque de interesses ou de ideias. Veja, eu sou um cara que eu gosto de tranquilidade. Eu acho que as pessoas aprendem melhor quando elas estão tranquilas e estão sendo tratadas com educação e respeito. Afinal, se você trata uma pessoa de uma maneira tranquila e respeitosa, ela vai aprender mais sobre o que você tem a dizer para ela. Concordo. Já o Renato é um cara muito confrontativo. Ele vai entrar no mérito de explicar. Enfim, como eu disse, pessoal, a gente está abstraindo. Eu vou passar para frente para o ponto principal do comentário dele. Agora nós vamos entender um pouco da análise que o Vitor fez a respeito dessa situação. Porque ele pegou um trecho que foi descontextualizado, onde ele disse que eu conectei o conceito de inferioridade moral com o conceito de burrice, formando a falácia de homonímia. Ou seja, eu estou contando uma mentira, conectando aspectos que não são correlacionáveis. Vamos lá. Existem muitos erros técnicos aqui no que o Júlio fala. A falácia de homonímia, uma falácia, ela não é uma mentira, tá certo? A definição técnica de falácia é um erro formal, né? Um erro na forma do raciocínio. Se você pegar a definição aristotélica, né? Ou melhor dizendo, as definições clássicas mais confiáveis que a gente pode utilizar, a falácia ela é descrita como um erro formal, um erro de forma, tá certo? A forma que eu elenco algo. Então, por exemplo, né? Vamos pegar um exemplo na fase de homonímia. Todo aquele que tem asa voa. Brasília tem asa, portanto Brasília voa. Eu usei a mesma palavra em contextos diferentes. Isso é uma falácia. Você vê que a forma ela está equivocada, porque Brasília tem asa, de fato. Numa das proposições estou falando da questão geográfica de Brasília. E geralmente todo aquele que tem asa, geralmente um animal que vai ter asa, ele voa, tá certo? Mas a conclusão é errada porque eu estou fazendo uma falácia. Isso é um erro de forma. A matéria das proposições é verídica, né? A cidade de Brasília tem uma região geográfica chamada-se asa. Animais que têm asa geralmente voam. Então isso a gente está falando da materialidade. O argumento ele é composto de matéria e forma. A falácia é um erro formal. O Júlio está se justificando em relação à matéria aqui, né? Inferioridade moral com o conceito de burrice, formando a falácia de homonímia. Ou seja, eu estou contando uma mentira. E o que é mentira? A mentira vem de uma matéria que não é verídica. Veja o que o Júlio fala. Tem o conceito de inferioridade moral com o conceito de burrice, formando a falácia de homonímia. Ou seja, eu estou contando uma mentira. Não, você está cometendo uma falácia. É um erro formal. Por isso que eu falo, já existe um erro técnico, né? E o Júlio não tem nenhuma obrigação de saber sobre estrutura retórica. Isso não tem obrigação dele saber disso, obviamente. O problema é ele ter essa impressão pessoal dele e querer fazer com que todos tenham essa impressão. Isso sim é um problema, mas vamos seguir aqui. Conectando aspectos que não são correlacionáveis. Isso por si só é um equívoco, porque se você conhecer o contexto da conversa, você verá que inclusive... Já está respondida essa questão, né? Eu faço um prelúdio e depois um novo reforço argumentativo disso, onde eu falo, as pessoas, muitas vezes, mesmo que bem intencionadas, elas cometem erros. E muitas vezes, por cometerem erros ou burradas, elas acabam se prejudicando na vida. Foi a partir dessa definição onde eu criei um sinônimo entre ignorância e burrada, onde eu afirmei ao Renato que muitas vezes quando você fala que uma pessoa, por não utilizar uma ferramenta, ela é inferior moralmente e logo ela acaba cometendo erros, logo ela acaba fazendo burradas, logo ela é burra. Sim, é uma argumentação não muito adequada? Eu concordo. Pronto, acabou. Olha só, não doeu, né? Era isso, não tem segredo, cara. Enfim, sabe?
Não sei nem o que falar, cara. É isso, é a boa vontade interpretativa, né? Eu vou conceder com uma parte aqui da crítica do Júlio, daqui a pouquinho vocês vão perceber, mas é isso. O vídeo inteiro, né, o trecho da live onde o Júlio é mencionado, e talvez eu não tenha me expressado da melhor forma, né? Eu vou conceder com essa crítica dele daqui a pouco, mas o trecho é justamente isso. Eu estou exemplificando um estratagema que o Júlio utilizou. E muitas vezes a gente usa isso de maneira inconsciente, como eu falo no próprio trecho do vídeo o qual ele está se referindo. Faltou clareza da minha parte. Eu deveria ter construído uma ligação mais adequada entre os conceitos que eu relacionei entre inferioridade moral e burrice. No entanto, alguns pontos importantes aqui. Primeiro, eu estava conversando com o Renato. Eu não estava em uma confrontação. Novamente, ele mesmo se refuta. Ele falou agora há pouco. Eu estava tendo um confronto, eu estava numa confrontação com o Renato. Ele fala isso agora há pouco. Nesse corte, há um embate, né? Ou seja, há uma confrontação entre eu e o Renato e, existe um confronto, existe uma tentativa de um refutar o outro. Quando, na verdade, nós estávamos conversando sobre... E além disso, a definição etimológica de confronto é justamente o choque de ideias. Se ele e o Renato tivessem a mesma ideia, o que teria uma adesão. Se eu penso A, você pensa B, existe um confronto. Esse confronto vai ser selvagem, vai ser intenso, vai ser ameno, vai ser cordial. Isso são outros 500. Mas existia sim uma diferença, né, de interpretações, de visões de mundo, o que caracteriza um confronto de ideias. O que me incomoda na análise do Vitor é que ele faz questão de mostrar como se o Júlio estivesse criando estratagemas para refutar o Renato. Tá, então ele dá, pelo menos a impressão que eu tenho, dá a entender que no meu vídeo eu faço questão, né, de trazer um certo mau caratismo à figura do Júlio Lobo. Como se o Júlio estivesse tentando criar estratagemas para atacar o Renato. E isso por si só também é falso. Tá certo? Na própria live a qual ele está se referindo e no próprio trecho do vídeo que foi ao ar, né, porque eu tirei um trecho da live, eu falo no final, justamente para que as pessoas não pensassem dessa forma, eu falo isso aqui, né? Basicamente, pessoal, o estratagema muitas vezes ele é instintivo, a pessoa às vezes não pensa para usar o estratagema, tá certo? Eu falo que uma pessoa pode cometer uma falácia inconscientemente, tá certo? Que isso é algo comum, é algo normal. Não obstante, no dia que eu publiquei esse trecho da live na forma de um vídeo, algumas pessoas começaram a atacar o Júlio, né? O Júlio é isso, é aquilo, é arrogante, etc e tal. E vendo aquilo eu fiquei incomodado, porque o objetivo da live não era esse, a live que resultou naquele trecho ali do vídeo. Eu fui lá então e curti esse comentário, que era uma pessoa que entendeu o vídeo, né? Obviamente, fazendo um comentário favorável ao Júlio. Eu fui lá e dei um coração para esse comentário. Ele diz o seguinte, ó: no fim do vídeo, o Vitor explicando que a pessoa pode fazer o estratagema inconscientemente, e o pessoal nos comentários: sempre soube que o Júlio era arrogante, fim de ser humilde, etc e tal. Nossa, vocês só podem ser loucos. Eu fui lá e dei o curtir, né? Dei o coraçãozinho nesse comentário aqui. Porque justamente eu não queria que as pessoas tivessem essa sensação de que o Júlio fez aquilo, né, de maneira negativa, enfim, de maneira a prejudicar o Renato. A estratégia, né, o estratagema número 2 é um estratagema safado, é um estratagema ruim. E eu falo isso no começo da minha live. A pessoa que usa não necessariamente é ruim, não necessariamente age de má fé. Eu mesmo já cometi falácia aqui nos meus vídeos, inclusive fiz um vídeo publicamente, né, o vídeo da análise do Renato Cariani, mostrando que eu cometi uma falácia ali, não só uma falácia, mas um erro falacioso, né, vamos dizer assim, e pedi desculpas. Então assim, a falácia, você fazer uma falácia, não te torna uma pessoa má. E eu não disse que torna, pelo contrário, no final da própria live, no final do próprio vídeo ao qual ele se refere, está público que eu digo que alguém pode fazer isso inconscientemente. Se é inconsciente, não há má intenção naquilo. Até porque para você poder ser imputado sobre algo, responsabilidade, você tem que ter consciência que está fazendo. E terceiro, eu vou lá e ainda curto, né, publicamente, né, sinalizo publicamente para minha base um comentário favorável ao Júlio, justamente desmontando essa narrativa de que o Júlio teria feito algo de má intenção. Então, dá pra ver pelas minhas ações que eu não tô compactuando com nada do que o Júlio tá falando. Mecanismos sujos de atuação. Isso... Aqui vem a falácia da ampliação indevida. Em momento algum, eu digo que o Júlio Lobo tem tendências ou que ele usa mecanismos sujos. A falácia da ampliação indevida é você pegar uma fala em um contexto e ampliá-lo para todos os outros contextos. Por exemplo, imagine que eu chego para você e falo: você quer ajudar as crianças com câncer? E eu vou lá e falo para você: olha, não quero ajudar. Aí eu pego essa fala e falo: tá vendo? Ele não quer ajudar crianças com câncer. Por isso que ele é uma pessoa irresponsável, não se preocupa com nada, ele não tá nem aí com o mundo, é um cara extremamente egoísta, ele não quer ajudar pessoas em situações vulneráveis, é uma pessoa que só pensa nele e é uma pessoa que detesta a caridade e detesta compartilhar com os outros.
Tá vendo que eu pego uma frase, né, uma afirmação, não quero ajudar, e amplio ela para um cenário totalmente diferente daquele que a pessoa falou. A pessoa pode ter dito que não queria ajudar naquele momento porque estava sem dinheiro, porque naquele momento ela estava com pressa, porque ela já ajuda outras instituições. Então é um pensamento falacioso e é justamente isso que o Júlio está fazendo, né? Ele está tirando a minha frase onde eu falo estratagema e onde eu afirmo que o Júlio cometeu uma falácia e está ampliando para um cenário onde eu falo que o Júlio é um cara sujo e não sei o que. Estivesse criando estratagemas para refutar o Renato e o Júlio tem a tendência a usar desses mecanismos sujos de atuação. Isso me acendeu um alarme. Enfim, é uma falácia, já está explicado, né? Quando a gente está ao vivo, e ainda mais, eu não sei se vocês sabem, tá? Mas eu não conhecia o trabalho do Renato. O Júlio vai dizer que quando tá ao vivo, a gente acaba cometendo alguns equívocos, né? Acaba se excedendo algumas vezes no tom. Mesma coisa aconteceu comigo na live, cara, né? A hora que ele falar ali sobre a questão do comentário, do tom que eu usei pra falar sobre ele, eu concedo em parte com ele nessa crítica, mas a explicação é a mesma. Eu estava em live. Em live eu não tenho roteiro. Às vezes eu tenho um tom mais dinâmico, isso é o tom da live. E eu não atribuo a safadeza, né? Ele vai ficar puto com essa palavra. Ah, ele falou safadeza, como se fosse uma pessoa desleal. A safadeza está na estratégia, e eu falo isso no começo da live. Veja que ele está me criticando porque, na visão dele, eu deveria ter assistido o trecho todo dele com o Renato, só que eu trouxe só um trecho. E é justamente isso que ele está falando. Porque todas as críticas que ele está trazendo aqui estão na mesma live que ele assistiu. O melhor para entender o que está sendo dito e eu, de maneira insidiosa, querer tirar a autoridade do convidado para que eu possa sair por cima. Mais uma vez, falácia da ampliação indevida. Em momento algum eu falo isso. Eu falo que você cometeu uma falácia. E você cometeu. E nesse vídeo você já cometeu outras. É isso, cara. São dois caminhos totalmente diferentes. Então parece que chegamos ao ponto principal dessa minha resposta. Vamos lá. Que essa análise não teve como intenção avaliar estratagemas de debate de acordo Schopenhauer. Não. Eu abro a live com isso, né? Exatamente isso que eu falo. A intenção é exatamente essa. Ela teve como intenção imputar má intenção à minha pessoa. A live, então, na perspectiva do Júlio, tem o objetivo de atacar o Júlio. É uma tradução bem grossa, tá? Talvez agora você arrepie os pelos, mas vamos com calma. Vou explicar por que, da onde eu tô tirando isso. Primeiro ponto. Todo criador de conteúdo que vive de temas em alta, ele geralmente pega vídeos recém-lançados para poder pegar o interesse público das pessoas e direcionar para aquela situação específica. O Vitor fez questão de pegar uma conversa que aconteceu há 8 meses atrás e que o corte dessa conversa foi lançado há mais de 1 mês atrás. Ou seja, ele não tinha nenhum ganho de relevância ao utilizar este tema, que já era um tema que estava em dormência em relação à plataforma. Eu concordaria se isso fosse um caso único, porque a gente está falando de uma quebra de padrão. Se o Vitor sempre posta vídeos e lives apenas de casos de alta relevância, né, casos super hypados, vamos usar o português claro, e do nada ele pega e faz um vídeo do Júlio Lobo de 8 meses atrás. Ué, o que aconteceu? Porque especificamente nesse caso ele falou do Júlio Lobo. Eu concordaria com esse argumento. Esse argumento obviamente não procede, né? Não tem relação com a realidade, porque não é o caso, né? Mais uma vez, o histórico de lives do canal, a gente pega vídeos de meses, de anos atrás, tem um vídeo que vocês gostam, né? Eu sempre falo que é o vídeo do caluniador, já coloquei diversas vezes, do Roda Viva, né? Esse vídeo é da década de 90, enfim. Uma live nossa aqui no canal, uma live retórica. Só pra você entender, Júlio, a gente faz uma abstração, a gente pega determinada técnica, determinado tema, nós colocamos esse tema em discussão, ou melhor dizendo, em explicação, né? Eu me proponho a explicar esse tema retórico e os vídeos surgem como exemplos, né? Os vídeos ali estão demonstrando aquilo que eu estou falando. Tem uma live que a gente fez alguns meses atrás sobre coaching, né? Que eu vou falar sobre a estratégia de prova por meio de exemplo, uma prova retórica pressuposta por Aristóteles há milhares de anos atrás. Ele vai falar que é uma das 2 formas de provar algo. E nessa live eu pego vídeos de meses e anos atrás. Eu pego um vídeo do Wendel Carvalho de anos atrás, um vídeo muito famoso, onde ele fala pro cara dar o grito da masculinidade. Esse vídeo é de anos atrás. Agora eu peguei esse vídeo por quê? Eu queria atacar o Wendel? Não. Esse vídeo faz sentido. É um vídeo que eu conheço, é um vídeo que alguém me mandou. Geralmente esse é o contexto. Ou eu conheço, eu já vi e falo, isso aqui eu vou usar algum dia numa live. Ou alguém me manda um trecho de algo, eu olho e falo, nossa, isso aqui dá pra usar numa live. E eu vou lá e uso esse vídeo pra explicar. Se houvesse uma quebra de padrão e eu especificamente fizesse um vídeo que eu nunca fiz, pegando algo de meses atrás, seria muito esquisito, essa argumentação faria sentido. Mas não, o ato de pegar vídeos de meses atrás é só parte da linha de base do canal, nas nossas lives didáticas, né? Não existe essa teoria da conspiração. Esse é o primeiro ponto. Segundo, primeiro ponto tá refutado já. Como eu disse,
Perceba que ele parte da premissa de que eu estou sempre tentando jogar de forma suja. Falácia do espantalho. Em momento algum, eu digo que você está tentando jogar de forma suja. Isso simplesmente não acontece. Perceba que em nenhum momento ele me dá o benefício da dúvida de... Novamente, falácia do espantalho do começo do vídeo, não era uma análise de debate, não era uma análise situacional, era um exemplo de um estratagema. Vida que segue, já está explicado isso. E, pô, talvez o Júlio se confundiu. Não é... Palavras muito interessantes. Olha a safadeza que ele fez aqui. Ele ficou incomodado com essa palavra, né? Safadeza, né? E aí ele vai falar, ó, achei a safadeza, ó o gatilho, ó. Ou seja, ele atribui o conceito de safadeza. A safadeza tem uma etimologia associada a uma conduta imoral, uma conduta suja. Logo, ele já vai criando juízo de valor sobre mim, sem que você perceba. Falácia da ampliação indevida. Ele tirou o uso da minha afirmação safadeza e levou ela para ele está dizendo que eu pratico uma safadeza, lá ele 1000 vezes, safadeza no sentido desonesto, que é uma das possíveis interpretações, né? Tem relação etimológica com a palavra. Então, se o Vitor falou safadeza na minha análise, claro que ele está falando de mim, claro que ele está dizendo que eu sou desonesto. Falácia da ampliação indevida. Vamos ver o contexto da palavra safadeza explicado no começo da live. Bom, pessoal, hoje nós vamos falar então do estratagema número 2 de Arthur Schopenhauer, né? O estratagema também conhecido aí como estratagema de homonímia. O estratagema conhecido como sofisma de homonímia. É uma estratégia muito safada. Vocês vão perceber aqui. Aqui eu falei o nome do Júlio Lobo. O Júlio Lobo, aquele sem vergonha, aquele safado, né? Sujo. De homonímia. É uma estratégia muito safada. A estratégia é ruim. E é isso que eu estou dizendo na live. Vocês vão perceber aqui o quanto que ela dá raiva, né? Quando você está analisando essa estratégia, uma estratégia verbal ali para convencimento, você percebe como ela é sem vergonha, uma estratégia bem safada mesmo, vamos dizer assim. Logo, daqui eu estou fazendo o juízo de caráter do Júlio Lobo. Você está vendo como isso é um salto lógico absurdo, uma falácia de ampliação indevida? Seria a mesma coisa, e aí o Júlio vai gostar desse meu argumento, que eu falar assim, o Júlio Lobo usa armas, armas matam, logo Júlio Lobo mata. Você está vendo como que eu vou parar longe se eu fizer esses saltos lógicos? E aí, o Júlio vai falar daqui a pouco que eu falo que ele pratica sofismo e tal, e eu vou conceder com essa crítica dele, mas, ô Júlio, pra você entender, é por conta dessas e outras, desses elementos na sua argumentação, que eu fiz aquele comentário falando que você usa muito sofismo. Porque você usa, tá? Tô demonstrando aqui. Seu argumento, ele tem muitos erros lógicos, tá certo? E aí, eu não sei se você faz isso de má intenção ou porque você tem uma certa ignorância retórica. E eu estou dizendo isso diretamente pra você. Eu concedo com a sua crítica que você vai fazer, vou até colocar nela agora. Essa frase aqui, tá? Eu concedo parcialmente com essa crítica sua aqui. É quando ele traz uma frase que eu até anotei aqui, ó. Esse rapaz faz muito sofisma, tem que tomar cuidado com ele, que é o trecho que você viu. Eu concordo com essa crítica, parcialmente, né? Esse não é um bom tom, não é uma boa forma, né? Tem que tomar cuidado. Parece sim, pode dar a impressão de que eu tô gerando uma imagem negativa do Júlio, uma imagem de perigo mesmo, né? Isso assim, deixando bem claro, eu concedo parcialmente com a crítica do Júlio, porque esse ponto faz muito sentido. Olhando, eu falei assim, cara, eu não precisava ter falado tomem cuidado com o Júlio, porque parece que o cara é um monstro, alguma coisa que vai fazer mal. E nesse ponto eu concedo, tá certo? Mas pra daí você falar que, portanto, o Vitor não gosta de mim, então ele pegou um vídeo 8 meses atrás, e aí ele recortou porque ele quer me prejudicar, isso é um salto lógico muito grande, não faz sentido. E novamente, né, o que eu falo? Eu falo que você faz muito sofisma. Muito sofisma, tem que tomar cuidado com ele. Novamente, o tom da frase não é um tom bom e eu concordo com você. Mas você faz sofismo. Você acabou de demonstrar no seu vídeo de resposta. Então assim, cara, para responder o Júlio, né, em resumo a situação é o quê? Eu estava fazendo uma live corriqueira sobre estratagemas, uma abstração onde a gente quer falar sobre algo específico. O nosso objetivo, objetivamente, né, nós não queremos analisar o todo das situações, nós queremos pegar um trecho para falar daquilo, para exemplificar, na verdade, aquilo que eu estou explicando, aqueles elementos retóricos que eu estou explicando. Era esse trecho. Eu usei uma frase de mau tom para se referir ao Júlio. Falei, ele faz muito sofismo, tem que tomar cuidado com ele. É uma frase de mau tom, eu concordo com esse ponto do Júlio. Ele ficou incomodado e fez um vídeo inteiro dizendo que eu não gosto dele, que eu quero prejudicar ele, etc e tal. O que não é verdade, né? Então, a situação resumida é essa.
tá respondido, não tem interesse em treta, não tem interesse em continuar em resposta, tréplica, réplica, enfim, tá respondido. Meu ponto tá colocado aqui. O Júlio fala que não tem interesse em treta nem nada, mas ele divulga o vídeo dele como tretinhas no Instagram e ele coloca, né, o título do vídeo aqui. Ele gosta de falar de palavras, ele usa a palavra safadeza, né, uma palavra bem interessante, mas o título do vídeo do Júlio é metaforando ou difamando. E aí a gente tem um ponto para se pensar. Eu vou lá e falo que o Júlio faz muito sofismo e tem que tomar cuidado com ele. E é de mau tom. Só que sofismo e falácia ainda não é crime, é um erro. Só, lógico. Então eu faço uma associação com o Júlio a um erro. Porém, no título do vídeo dele, eu não sei se ele sabe disso, difamação é crime. Ele cria uma suposta associação entre metaforando e um crime. Metaforando ou difamando. E aí, se eu fosse ser um cara paranoico, né, igual o Júlio, eu vou usar paranoico para ser bem generoso aqui, para não dizer que é má intenção. O que será que eu quero, né? Se eu venho aqui para responder e eu estou associando o seu nome a um crime. Imagine, Júlio Lobo é sobrevivencialismo ou apologia ao uso de armas? Sobrevivencialismo ou homicida? Eu estou levantando, é até uma espécie de falácia de pergunta complexa, né? Eu estou supondo que existe algum cenário onde o Júlio é homicida, onde o Júlio é apologeta ao uso de armas e tal. Quando eu trago essa palavra, né, o nome do meu oponente associado a um crime, isso é uma má intenção, minha, retoricamente dizendo, ou é uma boa intenção? Eu estou com a melhor das ideias, por isso eu vou colocar o seu nome associado a um tipo de crime. Eu acho que a resposta tá aí, né? Basta analisar a situação com calma. Como eu falei, concedo com a parte que eu tive um mau tom ao falar do Júlio, concordo com ele nesse ponto, mas o resto do vídeo já expliquei o que foi, né? É um trecho de uma live sobre estratagemas. Eu falei sobre o Júlio, usei um termo que ele não gostou, ele ficou chateado, né? Ficou emocionado, quis fazer um vídeo aqui tentando provar um ponto onde eu estaria atacando ele e usou falácias para suportar esse ponto. Tá respondido, pessoal. Espero aí que tenhamos finalizado essa situação. Grande abraço, vejo vocês na próxima.